a mais um GAcast, o podcast da GA. Hoje a gente vai falar com uma convidada ilustre. O tema é muito bacana. Ela é engenheira agrônoma de formação. Hoje atua com marketing estratégico. E ela é idealizadora do Riders. Eu tô aqui com a Tassiana Reis. Bem-vinda, Tassi! Boa tarde, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Receber esse convite, que está ensaiando desde agosto, né? Para acontecer, e agora a gente conseguiu realizar. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. A gente está falando aqui à distância, né? Vão ter oportunidades. A Tassi está lá em Londrina, é isso, Tassi? Isso, estou aqui na Terra Pé Vermelho. Já tive aí na feira da BQM. É verdade, antigamente era bem forte, né? A BQM aqui em Londrina. Sim. Foi bem legal. Tassi, seja bem-vindo. Obrigado aí pela participação. O tema é muito legal. Eu quero começar fazendo a seguinte pergunta. Ai. Por que a escolha do trabalhar no agro? Eu não sei se você tem alguma relação com cavalos. Enfim, como é que começou essa história? Me conta da tua vida. Bom, eu sou a Tassiana Reis, né, contando um pouquinho para a galera do modo geral. Eu sou a Tassiana Reis, tenho 32 anos de idade, sou londrinense. Eu estou aqui na minha cidade natal. Mas eu cresci numa cidadezinha do interior chamada Bela Vista do Paraíso, que fica aqui do ladinho, né, de Londrina, porque minha família inteira é de lá, tanto a materna quanto a paterna, a família inteira é de lá. E eu sou neta de pioneiros. Então, meus avós paternos vieram de Portugal, na época por causa do café, para desbravar bem aqui a região, enfim. A geada negra, quando veio ao Paraná, dizimou toda a nossa produção, os pés de café, e aí a minha família começou a trabalhar com a parte de soja, né? Então, na verdade, foi para grãos e cereais e bovinos. Na época, a gente trabalhava com Nelore. Certo. Eu nasci em 90, uma época que o country era extremamente acirrado no Brasil, todo mundo se falava, né? Aqui em Londrina tinha uma loja enorme que atendia a região inteira, Presidente Prudente também, que é super perto de Londrina, também com muito movimento do country. E tinha algumas novelas, né, aí que falavam também sobre esse movimento sertanejo. Na época era Ana Raiz a Trovão, que bombava quando eu era pequena. E eu tinha muito esse amor pela terra. Cresci no meio de fazenda, então eu tinha esse amor pela terra, amor por cavalo, amor pelo rodeio. E a Ana Raio, para mim, era tipo a musa inspiradora. É que igual a gente bom, geração 90, né? A gente queria ir pro Sofá do Jô, a gente queria ir pra Marília Gabriela, né? Não é igual hoje, que você queria participar de um talk show, sei lá, sem tá como influência. A gente tinha uns sonhos diferentes. E naquele momento eu pensava na Ana Raio. Eu falei, cara, essa mulher é a idealização da minha vida. Eu ainda não tinha cavalos nessa época, você me perguntou, né? Se tinha uma ligação, ainda não tinha, mas eu tinha aquelas almofadas de casa, que a decoração de casa antigamente tudo tinha rosto de cavalo, né? E eu tinha aquela almofada que tinha o rosto de cavalo. Então, aquilo ali era o meu cavalo, montava naquilo ali e falava que era na raio, ia para um lado, ia para o outro. E chapéu na cabeça, aquele chapéuzinho mais, né, promocional. Que na época tem até uma história interessante minha com o chapéu que eu te conto ao longo aqui do nosso bate-papo. E cresci idealizando isso. Não fui uma criança de brincar de boneca, nunca me identifiquei. Sempre me identifiquei com fazenda. Então, eu montava as fazendinhas, falava que eu estava indo para um lugar para o outro para fazer consultoria. Meu pai é engenheiro agrônomo, meus tios são agrônomos. Então eu cresci assim. Tá, e essa vivência na fazenda era toda a família, isso? Era fazenda... da família, era da família. E o irmão da minha mãe montava touro, então ele me levava para rodeio. Então eu cresci literalmente no meio ali dos dois mundos, até porque festa de interior, ou é quermesse, ou é rodeio, não tem muito para onde você fugir disso, né? E acabou vindo e ficando muito enraizado isso em mim. Então, o agronegócio sempre esteve presente. Estudei teatro, estudei televisão, morei no Rio de Janeiro fazendo figuração em novela. Enfim, viajei para alguns outros mercados também. Mas o agro não saiu. Conta isso em mais detalhes. Agora pegou. Como assim? Porque assim... Você estava lá na fazenda, então daí chegou, imagino, na época do vestibular, isso? Foi até um pouco antes do vestibular. Bom, primeiro, eu fui fazer vestibular com 16 anos de idade. 15 para 16, era bem nova. Eu sou de fevereiro. Então, aquela história de ganhar um ano, sabe? Meu filho ganha um ano na escola. E aí começou o colegial, né? Fase ali da adolescência, todo mundo descobrindo o que é, o que não é, o que gosta, o que não gosta. E eu sempre fui muito antenada no mundo cultural, sempre gostei muito.
Marketing desde sempre me chamou atenção, publicidade desde sempre me chamou atenção, teatro me chamava atenção, música me chamava atenção. Tá. Então foi quando começou ali o gosto, até porque se você tocasse violão nessas épocas, você se diferenciava. Não sei se quem toca violão da rodinha era um bônus. Então eu comecei a aprender essas coisas, né? Cresci, meu avô era muito boêmio, o pai da minha mãe. Sim. Eu escutava Nelson Gonçalves, Carlos Gardel, Maria Bethânia por um lado, e do outro lado estava escutando, tinha um Carreiro Pardinho, Chico Rei Paraná. Então eu cresci nessa mistura de mundo. Sim. E isso foi ótimo, porque abriu meu olho para muita coisa. Sim. E eu tinha essa veia de comunicação muito fácil, eu era aquela criança sem vergonha no bom sentido. Sim. Então, precisa fazer a apresentação da bandeira nacional. Quem que vai? Vai a Tassiana. Vai a Tassiana. Precisa não sei o quê. Vai a Tassiana. Até que chegou no ápice da minha carreira infantil, que foi ter uma via sacra na minha cidade. E precisava fazer a encenação da Paixão de Cristo. Tá. E a gente era ali da grupo de catequese e tal. Sim. E nenhum menino queria ser Jesus Cristo. Esse cara não queria fazer. Eu falei, cara, como vocês não vão fazer? Pelo amor de Deus. Não, a gente não pode fazer porque tinha que ficar sem camiseta, né, ali na hora do negócio. Sim. E eu perguntei, dá pra usar uma segunda pele ou uma blusinha da cor da pele? Sim. Dá. Falei, então eu vou fazer Jesus. Aí o povo olhou pra minha cara e falei, não, eu vou fazer a encenação dele, vou fazer Jesus, eu gosto de teatro, vai dar tudo certo. E ali foi meio que o ápice, assim, sabe? Eu falei, cara, o que você tá fazendo numa cidade de 13 mil habitantes? Né? Você falar que você vai fazer Jesus na Via Sacra, você tá maluca, né? E ali eu tive a certeza que eu precisava dessa multidisciplinaridade para minha vida. Sim. E aí veio o teatro, acabou vindo algumas outras coisas, e essa oportunidade de ir pro Rio. Antes da decisão da engenharia. Né, e tudo mais. Perdão, Foi simultâneo. Tá, simultâneo. E daí você veio pro Rio, foi pro Rio? Eu cheguei a fazer alguns outros vestibulares ali, para psicologia, para teatro, para turismo, para tudo treineiro, né, que a gente chama. Sim, a gente ficava ali tentando as habilidades. Sim. Aí na hora do pra valer mesmo, na hora de pagar a inscrição, meu pai me ligou e falou, viu, a tua inscrição tá para agronomia. Eu falei, eu vou fazer agronomia. Ele, você tá maluca? Eu falei, não, pai, eu tô falando a verdade, eu vou fazer agronomia. Aí ele, não, mas que não sei o quê, porque agrônomo. Eu falei, pai, já faz uns 30 anos que você fez agronomia, 20 e poucos anos, deve ter mudado, levou. Isso foi 2007, 2006 para 2007. Sim. Enfim, fiz agronomia e nesse intervalo entre fazer o vestibular, esperar resultado e tudo mais, eu fui pro Rio. Tá. Né, fui para lá conhecer um pouco mais, trabalhar, e foi muito engraçado. Malhação, Pé na Jaca. Você fez? E algumas outras novelas fiz. Cheguei a fazer umas figurações até falando lá, umas participações especiais. E foi muito legal, assim, pra Tem conhecer isso publicado em algum lugar? Cara, na época era de YouTube. Você fuçar muito fuçadinho, você acha lá alguma coisa, entendeu? Mas era o auge, né? Sim. Você é de uma cidadezinha pequenininha, ali tá naquele meio. E lá também foi onde eu discutei uma das coisas mais sábias da minha vida, assim, os melhores conselhos. Eu estava lá no Rio quando eu recebi a notícia que eu tinha sido aprovada na UEL. Eu fiz a Universidade Estadual de Londrina, sou formada aqui na UEL. Sim. E eu gritava igual maluca. Eu passei na UEL, não sei o que tem. Pô, o que você tá gritando? Você não conhece a UEL, não? Conformada, né? Achando que o mundo inteiro sabia o que eu estava fazendo na minha vida. Ali que é duas fichas. A primeira, que o mundo era muito grande e que as pessoas não conhecem realmente o que você faz, ou a tua história, ou as coisas que te importam não são, de fato, tão importantes para os outros. Então, ali foi minha primeira virada de chave, né, com 16 anos de idade. Sim. E a segunda é escutar pessoas que já passaram pelo mesmo caminho. Eu tive conversas assim que eu nunca imaginei na minha vida, de conversar com Regina Duarte, com Tarcísio Meira, com Thiago Lacerda, com uma galera, primeiro porque eu tenho uma semelhança física muito grande com a Lúcia Veríssimo. Sim. Né? Então lá dentro a galera me enchia o saco, me chamava de Lucinha o tempo inteiro, e acabou virando um meme ali da época, né? Lucinha, então se aproximavam, porque querendo ou não, vinha tirar sarro, vinha brincar, vinha fazer alguma coisa, então eles acabavam se aproximando. E eu sempre fui meio cara de pau, então eu perguntava, cara, eu acabei de ser aprovada no vestibular, né? O que eu faço? Sim. E todos eles comentaram, olha, você é muito novo, você tem 16 anos de idade. Se você fizer 5 anos de faculdade, você termina com 21. Vai estudar, vai seguir a tua profissão, vai ver se é isso mesmo que você quer ou não. Sim. E aí foi onde eu voltei. Eu voltei para Londrina e vim fazer realmente minha faculdade. E aterrar meus pés ali
no agronegócio, Certo. mas sempre com essa leitura Artística. multidisciplinar. Multidisciplinar. Assim, Não, claramente. Claramente percebe-se isso, né? Um profissional holístico. Que tem muitas visões. Praticamente aí, isso. né? Mas é nesse sentido. Eu acho assim, Elu, a gente está vivendo um momento que cada vez mais a gente vai precisar tomar decisões num curto período de tempo, que englobem mais pessoas, que sejam mais diversas, que sejam integrativas. A gente está vivendo uma situação dessa e não é porque a gente quer ou não. O mundo está de fato mudando. Exato. É um movimento até de energia. Se a gente for entrar para esse lado holístico, realmente vai longe aqui as duas, Total. né? Não, e na conversa. Você gosta também? Gosto pra caramba. Não, acabei de falar, vai ter até próximo ao seu episódio, a gente falou com o Guto Petri. Conhece? Ele é fantástico. Eu acompanho o trabalho dele nas redes. Ele é sensacional. Cada vez mais um olhar multidisciplinar, holístico, né? Isso aí, essa questão de repertório, entendeu? Se você não tem repertório, como é que você vai solucionar as coisas rápido? Exato. E repertório, tipo, não é só o que você estuda, assim, tipo, a tua faculdade. Então, diploma não garante nada. Exato. O repertório são as pessoas que você conversa, os filmes que você assiste, as séries que você assiste, os livros que você lê, as músicas que você escuta, os desafios que você se permite viver. Exato. As diferenças de cultura que você se permite viver. Sim. Acho que eu era criança, não tinha ideia que seria isso que ia ser definido mais pra frente, mas de alguma forma eu manifestava já em mim essa necessidade das diferenças ali, de olhar para o mundo de um jeito diferente. É isso. E agora, dando um salto, né, pro rodeio. Acredito que o rodeio, o agro, né, mas falando, afunilando aí mais pro rodeio. Como é essa nova visão de mundo, esse mundo, essa visão multidisciplinar dentro de um meio mais rígido, posso falar, mais com métodos, com tradição, mais fechado. Existe um desafio, Tassi? Com certeza existe um desafio. Tá. E enorme, enorme. Mas, volto a dizer, para mim o desafio não é do rodeio em si. O desafio está no mundo. Tá. Nós temos essa questão do... Primeiro, o inconsciente coletivo. Sim. A gente não sabe por que a gente tem problema com certas coisas, que a gente tem problema com certas coisas. Então, imagina, vou dar um exemplo. Sei lá, a gente prende um monte de macaco numa jaula e coloca uma escada com uma penca de banana lá em cima. Sim. Aí, cada hora que algum macaco tenta pegar aquela banana, os outros recebem um jato d'água gelada. Sim. Eles vão começar a bater naquele macaco que tentou subir. Exato. Mesmo que você vai trocando, tipo, um por um os macaquinhos, vai ficar um para trás que vai estar batendo nesse. Sim. E mesmo que você troque todos, eles já tiveram um comportamento ali que foi colocado dentro da cabeça deles que não pode pegar banana. Sim. Que eles vão apanhar. Então isso é como de uma forma bem superficial da gente falar sobre inconsciente coletivo. Sim, sim. Então muitas coisas que a gente vive hoje, a gente nem se pergunta o porquê que a gente vive, por que ela é assim. Isso vale para preconceito, isso vale para religião, isso vale para o nosso trabalho, isso vale para tabu financeiro, isso vale para relacionamentos, enfim. Vale para uma série de coisas que a gente aplica no nosso dia a dia. Então, essa mudança só vai começar a acontecer quando, de fato, a gente começar a se permitir viver esse tipo de situações. Por que hoje influencer ganhou tanta força? Por que grupos sociais têm ganhado, quando a gente se junta num grupinho para fazer diferença? Por que faz tanta diferença? Porque essas pessoas, querendo ou não, compartilham de uma visão diferente. E isso vai ganhando força. Sim. Um exemplo foi o voto popular do rodeio de Jaguariúna para a eleição dos candidatos de reis e rainha. Mas depois eu volto nesse, guarda aí esse ponto. Então, o que eu vejo assim, que a gente precisa passar? É uma fase de mudança, como tudo aquilo que é diferente. Vai demorar um pouquinho até que seja comum novamente. Tudo que hoje é padrão, um dia foi revolucionário. Exato. Isso é fato. E a gente tem muitas gavetas mentais. E eu acho que esse é o maior problema. Por exemplo, quando eu comecei aqui, você apresentou uma engenheira agrônoma, talvez o pessoal esperou que eu fosse entrar, sei lá, num xadrez mais fechado, falando mais na roça, assim, mascando fumo, que se fosse há um tempo atrás eu estaria de fato. Sim. Que é uma coisa que eu tinha hábito, até conversando assim. Então, às vezes as pessoas não esperavam que havia alguém falasse, não, eu fiz figuração na Globo, tal, porque a gente tem gaveta mental. Exato. Como se fossem vários arquivos. As caixas, e quando a gente pensa rodeio, o que vem na tua cabeça?
Pô, touro pulando, cavalo, bota, chapéu, fivela, gente bruta, gente rústica, tal. Caixa mental. Isso. Daí a gente leva as pessoas para viver um rodeio. Daí? Aí chega lá, tem... Vou dar o exemplo do telão de Jaguariúna. Mais de 1.000 metros quadrados de LED montado dentro de um palco. Aí você chega lá em Barretos, com cenografia montada pela mesma equipe que faz cenografia de Rock in Rio. Aí você chega, você vê uma puta de uma estrutura de staff por trás trabalhando, com todos os tipos de pessoa que você possa imaginar. Sim. Ou seja, é um ambiente onde já existe a diversidade, existe integração, para que as ações aconteçam, para que os resultados sejam entregues. Só que o nosso problema com as caixas mentais ainda são tão grandes que a gente prefere manter na zona de conforto, criticando ou até mesmo pensando que não tem nada para fazer em relação àquilo ali, do que simplesmente olhar de um jeito diferente e ver como todo mundo pode ganhar com essas mudanças. A tradição em si não vai morrer, eu acredito eu. Sim. Ela precisa permanecer. É igual uma raiz, uma árvore, né, na verdade. A gente tem que ter as raízes para que aguente a copa, para que a gente possa sustentar o que está em cima. Só que tem que passar, né? Na agronomia a gente estuda ali, na biologia, na verdade, a gente estuda. Que é o transporte ali das seivas, né? Xilema e floema. A gente estuda isso daí dentro da biologia. Sim. Porque está o tempo inteiro levando da ponta, né, do céu para a raiz e o tempo inteiro da raiz para o céu. E a gente, aqui no mundo, nós somos essas pessoas que fazem essa conexão. Exato. A nossa cabeça elevada e nossos pés aterrados. Então eu penso que quando a gente começar a entender isso, que a tradição, as nossas raízes não morrem, só que ela pode ser instrumento de aumentar as nossas copas, aumentar nosso alcance, aumentar a nossa diversidade. Sim. E aí, como uma árvore mesmo, quanto maior você se torna, mais pessoas você pode colocar na sombra junto com você. Exatamente. Mais pessoas você pode beneficiar. Mais pessoas você pode fazer ver essas coisas diferentes. Então, para mim, eu, Tassiana, vejo o desafio claramente. O primeiro desafio é transformar, sair da linguagem de entretenimento e mostrar que ele tem aplicações de estratégia, de marketing, de gestão, de transformação social, de transformação digital, de um monte de coisa que você pode aprender e colocar no seu dia a dia. Sim. Esse é o primeiro desafio ali para mim desse meio, né, que eu resolvi empreender. Sim. E o segundo é mostrar que já é um baita do evento que precisa de toda a multidisciplinaridade possível para acontecer. Hoje não acontece mais, até um tropeiro, beleza, estou lá com o meu touro. Mas eu preciso do zootecnista, eu preciso de um geneticista, eu preciso de um agrônomo, eu posso precisar futuramente de uma pessoa que vai trabalhar ali mais com a parte ecológica da minha fazenda, para energia solar, para obtenção de energia eólica, eu não sei, enfim. Existe uma multidisciplinaridade que aos poucos vão agregando valor no teu produto final. Então, tem sim problema, tem sim preconceito, mas não está no meio em si, está na nossa cabeça a grande maioria deles. Sim, perfeito. E como que, para você, foi essa, como que aconteceu? Então lá, eu tenho uma Tassiana formada em engenharia, e como foi essa virada? Você atuou como engenheira? Sim, você percebeu que a Tassiana é meio fogo no... Pra não falar outra palavra aqui, né? Depois tem criança que assiste. Pi! Né? Vocês colocam na edição. Pi! Beleza? Aí, Gui. Mas eu sou inconformada, assim. Eu não consigo ficar acomodada com as coisas. Eu tenho um espírito inquieto. Tá. Assim, é uma coisa que é minha, né? Um trem que não para. E como eu te disse, eu tenho memórias com o rodeio. Então, desde criança, eu vivia no rodeio. Ia dançar em abertura de rodeio. Eu via aqueles peões ali no escuro, tentando se preparar, dormindo dentro de carro. Falei, cara, que povo foda. Porque tem que ter uma... Né, as próprias meninas do tambor, milésimo de segundos muda a vida da menina. Então, é uma coisa assim, que você começa a observar, você fala, que universo fantástico, né? Que magia que tem dentro disso. Mas como toda boa cidadã, eu fui doutrinada a crescer, estudar, me formar e trabalhar para ser alguém na vida. Então essa é a máxima que a gente escuta. Exato. E eu cheguei lá no que eles diziam ser alguém na vida. Então eu me formei, eu fiz uma parte da minha faculdade fora do país, eu morei na Argentina estudando. Tá. Eu voltei, terminei com 21 anos, fui empregada em multinacional logo de cara.
Tava criando a carreira que você fala, né? A carreira dos sonhos. A gente brinca que é o kit bobo. Você ganha um notebook, uma caminhonete, um celular e só. Você não tem mais nada seu. Aí você vira a Tassiana da empresa, né? A Tassiana de Lúcia das Plantas. Você perde até seu sobrenome ali no negócio. E cresci dentro dessa carreira de multinacional. Fiz meu mestrado em bem-estar animal, porque eu já queria trabalhar com animal de rodeio. Tá. Fiz aqui na UEL mesmo, em Londrina. Sim. Porém, não pude, porque na época, onde se viu animais de rodeio, crime, não. Aquela converseira que você pode imaginar. Sim. Isso em 2013. Tá. Acabei fazendo com vaca leiteira, não era uma coisa que eu queria, mas o que eu tinha para data. Então, vamos mexer com isso. Sim. E depois fui desenvolvendo carreira dentro de multinacional, sempre trabalhando com posicionamento de produto. Tá. De 2017 a 2020, eu enfrentei, eu acho que um dos maiores desafios da minha carreira. Tá. Eu peguei um produto do exterior, trabalhava para uma multinacional argentina, peguei um produto fundamentalmente europeu e tive o desafio de posicionar esse produto no Brasil. Quando a gente fala agro brasileiro, eu preciso entender que eu tenho biomas diferentes, eu tenho temperaturas diferentes, eu tenho tipo de solos diferentes, eu tenho culturas diferentes. Não só a cultura que você planta, mas a cultura do povo brasileiro. Sim. É o país mais miscigenado do mundo. Sim. Então, você tem uma série de particularidades. Eu não consigo simplesmente trazer um produto e colocar aqui. Vamos supor. Europeu, né? É isso? Era um produto... Era um produto europeu. Tá, que você tinha que enfiar água lá abaixo aqui. Era isso? Posicionar no Brasil, um fertilizante. Tá. Então, quando eu tô falando na Europa, eu tô falando em clima temperado. Quando eu falo no Brasil, eu falo em clima tropical. Então, começa um monte, uma série de coisas. Eu não tinha máquina para aplicar esse produto, pra você ter uma ideia. Porque as máquinas plantadeiras do Brasil não batiam a granulometria do fertilizante. Tá. Então, eu tinha que desenvolver tudo o que estava ali no meu alcance, o que eu pudesse desenvolver para fazer esse mercado acontecer. Tá. O mercado que eu peguei do zero, entreguei na casa dos milhões, graças a Deus. Foi um árduo trabalho como engenheiro agrônomo, mas um dos que mais me forjou dentro da minha carreira. Sim. Viajei o Brasil inteiro a trabalho, me faltam 4 estados para eu conhecer, atuando como agrônomo. Viajei Uruguai, Paraguai, Argentina, Brasil. Era essa a minha área de atuação. Em especial em razão desse projeto. Em especial em razão desse projeto, nesse último momento. Tá. Já mudei não sei quantas vezes de cidade por causa de trabalho, enfim, é uma vida meio cigana, a vida do agrônomo. Sim. Chegou um momento que eu tinha chegado lá. Então, eu era gerente de multinacional, eu tinha me casado no momento, tinha 2 filhos já, tinha carro, estava comprando apartamento, aquele momento do hype, do sonho de todo mundo, sabe? E foi justamente nesse momento, com 29 anos, que eu olhei para mim e falei, o que eu estou fazendo? Eita. Eu não estou me reconhecendo mais nos projetos que eu faço. Eu não estou me reconhecendo mais, eu estou perdendo tesão em fazer o que eu estou fazendo. E aí eu lembrei daquela Tassiana lá da arena, que estava dançando country, aquela criança, que era a Ana Raio, aquela criança que tinha cavalos, você me perguntou os cavalos, eu cheguei a ter cavalos quando mais nova. Sim. Então essa criança que tem essa ligação, que está andando e sente cheiro de cavalo, que até hoje comigo é assim, escuta relincho, sente cheiro. E cara, o que eu estou fazendo da minha vida? E ali foi uma virada 360. Eu chutei empresa, eu chutei casamento, foi tudo assim, ó. Caramba. Foi tudo uma loucura. Hoje eu não faria da mesma forma, mas naquela época eu fiz o melhor que eu podia com o que eu tinha, né? Com o que eu sabia. Sim. E entrei num processo de mudança muito grande, principalmente em falar, eu quero fazer algo pelo mundo e pelas pessoas que eu sinto que eu estou fazendo algo que realmente vale a pena. Quando você chega a ganhar dinheiro de fato e você percebe que o dinheiro não está preenchendo aquilo que você esperava, você entende que tem alguns outros pontos para que você comece a olhar. Mesmo que você vá fazendo alguma coisa, vai se ferrar por anos sem ganhar o dinheiro que você ganhava naquele momento, ainda assim você sabe que você está construindo alguma outra coisa. Exato. E foi quando eu juntei todos os meus mundos. A visão de agrônomo que eu já tinha, de especialista, né, fiz MBA em gestão de projetos, fui fazer alguns tipos de especialidades. Eu preciso aplicar isso no mercado que me satisfaça um pouco mais, que eu me conecte, porque não tem para mim uma coisa mais forte do que quando eu visto meu chapéu na cabeça. Parece que muda, assim, sabe? Cresce. A Tassiana volta ali, ela cresce, é uma coisa que ali sou eu, é como se fosse o meu habitat. E eu comecei a pensar quantas ela pessoas abraça a criança, sabem, né? Ela abraça aquela criança, né?
É a minha criança interior, de fato. É. Então, quantas pessoas não sabem o que significa o chapéu pra gente? Sim, Não significa o que é estar no fundo de brecha. Não sabe muitas das coisas. sim. Só que pregar para catequizado é muito fácil. É. Então, se eu falar só com a comunidade do rodeio, todo mundo vai me Fácil. entender. E aí a gente começou a colocar esse desafio. Foi quando eu cheguei para os independentes, falei, olha, é o seguinte, numa loucura também, tá? Eu não E você já tinha contato? um mínimo contato. Ah, é não, isso que eu ia não. perguntar. Não, foi uma loucura maior ainda. E você Nessas era mudanças da minha autônoma, vida, só pra eu entender. Você tava trabalhando Autônoma. por conta, sem nenhum vínculo. por conta. Tá. Tinha criado alguns cursos na internet para conversar, ajudar as pessoas a começar a entender essa essência e se reposicionar. E já tinha uma Eu empresa trabalho... nessa época? Não. Você criou uma empresa? Não, Tassiana Reis. Tassiana Me amei. Virei Tassiana Reis ali, né? Eu trabalho uma metodologia chamada marketing de essência. Ela trabalha mentalidade, espiritualidade, leitura de ambiente e conhecimento técnico. Opa! Então, todos os meus cursos, as coisas que eu trabalho, eu aplico esses 4 pilares. Então, dou aula hoje em pós-graduação, trabalho com mentoria, faço algumas palestras, mas tudo focado nisso. Fala pra mim os 4 pilares. Você pode repetir, por favor? Mentalidade, Mentalidade. porque a forma como você se vê é a forma como o mundo te vê. Tá. Isso é um fato. Espiritualidade, leitura de ambiente Tá. e conhecimento técnico. Perfeito. Depois eu te conto um pouquinho mais do porquê desses 4 pontos aí. A nossa conversa vai chegar nele. Vai. E eu tava nessa mudança que eu comentei contigo. Tá. Né? Uma mudança de mundo, de vida e tal. Voltei para Londrina, até então eu morava em Curitiba, nesses últimos de 17 a 2020. E fui para fazenda. Minha família ainda tem propriedades. Né? Fui para fazenda, vou trabalhar lá. Na fazenda, no plantio de soja, eu caí do caminhão. Literalmente. E eu estourei meu joelho. Estourei feio meu joelho. Fiquei parado, fui fazer cirurgia. Ixi. Enfim, aí foi aquela hora que eu falei, Deus, vamos conversar. O que você quer de mim, jovem? Porque eu não tô entendendo mais porra nenhuma. Sabe aquela hora que você... Aquele meme que você fala assim, se Deus quiser, parece que Deus tá lá olhando pra você e fala, não quero. Sabe aquela... Eu me senti naquele momento desse jeito. Falei, cara, não é possível. Sim. Todas as mudanças. Eu já fiz tudo que falaram. Eu já li o Milagre da Manhã. Eu já fui do clube de acordar às 5. Eu já li O Poder da Mente Milionária. Eu fiz que eu tô fazendo de errado? Fui no workshop do Anthony Robbins. Como que minha vida não tá mudando, entendeu? Tudo que você pode imaginar naquele momento já tinha feito, falado, sentido. Sim. E holística ao extremo, né? O incenso estava rodando em cima da cabeça já. Você falou, pô, eu preciso melhorar esse trem. As minhas chácaras deviam estar tão fechadas que era sítio, assim, né? Ou aberto que era fazenda, não tinha equilíbrio de chácara, entendeu? A vida tinha literalmente me parado naquele momento. Foi aí que eu comecei a tentar entender os sinais, sabe? Começar a olhar em volta e tentar entender como que eu poderia conectar as minhas coisas. A minha inquietude na época de multinacional era que todo mundo, quando queria fazer alguma coisa diferente pelo cliente, acabava fazendo a mesma coisa igual. As mesmas viagens, os mesmos prêmios. Eu tinha uma birra de chegar à Semana da Mulher e receber a porra de um pentinho cor-de-rosa com um espelhinho, que você não tem ideia. Tanto que aquilo me irritava. Sim. De pensar, é sério, vamos fazer uma viagem com os clientes, vamos pescar no Pantanal, pelo amor de Deus, vamos pescar na Argentina. Gente, diferenciação, vamos fazer as coisas funcionarem. Eu tava com essa birra. Tava com a birra do mundo PLT, né? Tava tipo, peguem as flechas, matem o ogro. Eu tava tipo revoltadíssima, assim, nesse primeiro momento. Tá. E tava com essa questão do, poxa, agora que eu volto a me reconectar com a Tassiana, do mato, né? Aquela coisa aqui. Eu caio do caminhão. O que tá acontecendo? Não fechava. E um dia, eu conversando com o Felipe, o Cavaleiro das Américas. Sim. Que também foi muito providencial o jeito que ele apareceu na minha vida, foi por causa do Rodrigo, do Cowboy BR. Sim. Um dia falando pra ele, falou assim, tá, se você tem um trabalho fantástico nas redes, você provoca todo mundo a pensar diferente, e aí não cresce, e vai a mulherada, rebola a raba, vai os caras e faz dancinha, e estoura, e você não tá crescendo, o que tá acontecendo? Falei, sei lá, moço, não é a hora, né? Ele, não, parece meu amigo Felipe. Falei, que amigo Felipe? Ele é o Cavaleiro das Américas. Eu falei, não, você precisa me pôr em contato com esse menino, eu preciso conversar com ele, né? E aí ele colocou a gente em contato, eu com o joelhão operado lá, fazendo live com o Felipe, todo imóvel, sem poder me mexer. E essa live, que era para ser 20 minutos, foi para 2 horas, a gente batendo papo. E acabou criando uma amizade. E um dia a gente trocando uma ideia à toa,
O Felipe falou para mim, falou, cara, parece que as nossas tradições estão se acabando, não sei, mas eu moro no Canadá, aqui o mundo é diferente, aqui as pessoas são mais integrativas. A gente começou a conversar alguns assuntos. Sim. E eu falei para ele que eu tinha uma ideia muito louca. Aí ele olhou pra mim, cara, e falou assim, tá, se eu cruzei as Américas a cavalo, você acha que alguma coisa me assusta? Eu falei, de fato. Tanto que a gente brinca até hoje que na Riders, o mais normal cruzou as Américas a cavalo. Pra você ter uma ideia do nível da galera ali. E eu comentei isso com ele, falei, olha, eu tenho muita bagagem de multinacional, eu tenho muita bagagem de estratégia, eu tenho bagagem do digital, porque eu já estava trabalhando há 2 anos, né, com 1 ano e meio já com o digital, lançando produtos, mas eu estava no digital desde 2016, então eu acompanhei muita coisa aqui do mercado, e eu tenho uma paixão gigante por Barretos. É um sonho de infância, era uma coisa gigante ali de me conectar com aquele lugar. E eu acredito que a gente pode transformar a história do case de Barretos, assim como o Rock in Rio já fez com a Rock in Rio Academy. Sim, né? Mas é um verdade. formato um pouco diferente do que eles fazem lá. Mas eu acredito que a gente pode pegar essa história e transformar num puto de um conteúdo empresarial e unir alguns dos pontos do Brasil que são deficitários. O primeiro deles é a educação de base. O segundo, a educação empreendedora, porque não se fala muito em empreender, em educar empreendedores, mas cada um quer educar dentro do seu próprio método. É difícil alguém que chegue e mostre a realidade de um produto que está há mais de 50 anos no mercado, porque é difícil um produto que esteja há mais de 50 anos no mercado. Né? E a Festa do Peão está há 67. E um outro ponto brasileiro que a gente sempre teve, mas está sendo esquecido, que é a parte social, é ser solidário. O brasileiro tem isso, o latino tem isso. Sim. Só que parece que ultimamente, eu achava que na pandemia a gente fosse ficar mais solidário e foi o contrário, assim, parece. Algumas pessoas, né, despertaram, outras... Enfim, mas a gente tem a chance de mostrar o trabalho que também se faz social dentro do clube. Sim. Ele falou, qual que é a ideia? Eu falei, cara, a ideia é o seguinte, a gente vai pegar essa história, a gente vai identificar quais são os principais pilares, vamos desmistificar esses pilares a ponto de que todo mundo consiga aplicar esse produto dentro do seu, né, esse script dentro dos seus negócios, e vamos levar essa galera para viver uma imersão foda lá dentro de Barretos. Com isso, eu abro um novo mercado, os independentes, que é o mercado digital, onde eles não estão. Isso foi quando, Tassi? Foi em março de 2021. Março? Gente, ontem. 2021. Eu abro tudo isso, começo a mexer com o pessoal, dou essa oportunidade do online. A gente cria um alcance muito maior para a Festa do Peão, porque aqui tem uma sacada. A Festa do Peão é cara. Querendo ou não, é uma festa cara para você se deslocar, para você ir. O rodeio, ultimamente, está caro. Sim. Né? Quanto mais hype e tendência a gente for, mais caro vai ser esse acesso. Sim. E a mesma coisa, por exemplo, se a gente gosta muito de uma Harley Davidson, mas eu não posso ter uma Harley Davidson, eu quero ter qualquer coisa que represente a Harley para mim. Sim. Um adesivo, uma camiseta, alguma coisa. E então, se as pessoas querem estar em Barretos, querem conhecer como Barretos funciona, mas não podem ir, elas podem fazer um curso online sobre como Barretos funciona. Uau. Então, eu falo que a gente criou o adesivo da Harley Davidson. Foi mais ou menos isso ali dentro da história. Com isso, ele trouxe para mim mais dois empresários. Um é o Marco Silva, que ele é da área de tecnologia, atua em São Paulo. Tecnologia da informação, tecnologia de segurança, trabalha muito com hospitais, com escolas. É um cara muito também acima da média ali na forma de raciocínio. E me trouxe o Marcelo Murta, que já acabou virando publicitário por vocação, está há mais de 40 anos dentro do mundo do rodeio. Sim. E assim a gente formou a Riders. A gente veio do nome mesmo da Riders, porque a ideia é isso, são pessoas que montam e não desistem. Então, o tempo inteiro a gente está caindo dentro dos nossos negócios, né? Não existe esse paraíso. O Oceano Azul até existe, mas você precisa nadar muito de braçada para chegar nele. Sim. Ela nasceu com o nome internacional, já focando e pensando nas possíveis parcerias com Calgary, com a própria PBR, com o PRCA, enfim, com algumas outras, porque se as empresas podem se unir para ir para o Vale do Silício, por que elas não podem se unir para entender como o rodeio funciona dentro do mundo? Que é um mercado milionário, ou melhor, bilionário agora. Então, como é que a gente não pode? Por que não fazer o mesmo nível de interação? E atrelado ao agronegócio, né? Exatamente. Então, assim, algumas pessoas hoje chegam e falam assim, pô, você saiu do agronegócio? Eu falei, pelo contrário, eu nunca tive tão inserida. Aí volta aquela multidisciplinariedade, aí volta a questão do repertório. A análise recente de Jaguariúna eu só consegui fazer porque eu circulei em todas as áreas. Eu circulei no meio da moda, eu circulei no meio das artes, eu circulei
no meio da música, eu circulei no meio empresarial. Sim. Então você começa a entender como essa conexão vai se criando, vai se firmando. Sim. E assim a gente lançou a Riders. Então esse ano nós levamos 96 alunos para dentro do Parque do Peão. Tá. Duas turmas corporativas, né? A empresa chega, conversa com a gente modula o que ela quer viver e a gente traz essa linguagem do rodeio para aquilo que ela precisa de objetivo. Então, por exemplo, preciso de uma equipe mais integrada, preciso que meus clientes tenham um nível de encantamento mais alto. Então, a gente trabalha com o rodeio para promover isso daí. Sim. E um outro grupo que foi mais pessoas físicas, assim, empreendedores, mas que não foram vinculados às suas empresas, que foram por conta, dentro, né? com eles mesmos. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Perdão. Pode perguntar. Bom, vamos lá. Então, você falou no começo, em outras palavras, tá? Que é fácil você já trazer alguém. Então, eu amo rodeio, eu amo agronegócio e eu quero fazer uma imersão com a Riders dentro de Barretos. E aquela pessoa, vamos supor, um empreendedor, né? Enfim, até mesmo que não tem contato nenhum com o rodeio, nunca teve, ou pior, aquele que tem contato da forma negativa, aquele que acredita que existe maltrato, que aperta, enfim, aquelas coisas que a gente já sabe que são pulverizadas de uma forma. Como é que funciona isso dentro da Riders ou na sua concepção? Certo. Por que a gente direcionou? A gente tem dois públicos. Tá. A gente tem justamente os empreendedores que são apaixonados por rodeio e os que nunca escutaram falar em rodeio ou escutaram de uma forma negativa. Tá, entendi. Por quê? Simultaneamente com o interesse em rodeio e empreendedorismo, hoje tem um público mapeado em quase 40 milhões de pessoas no Brasil. Que curtem rodeio, é isso? Perdão, eu não... E empreendedorismo. Tá, então que gostam... Tá, simultâneos. Tá, simultâneo. Se eu for só para empreendedorismo, ultrapassa 60, 70 milhões de pessoas. Mas por que eu estou trazendo esse número? Para vocês entenderem que não é uma ideia que do nada surge na cabeça, vamos lá montar uma escola. Tem um estudo fantástico de mercado por trás que a gente teve que fazer. Aí entra a questão da multinacional. A estrategista de multinacional que teve que estudar o mercado para poder posicionar. Então, como que a gente fez? Qual que era o meu principal desafio e qual vai ser o principal desafio de qualquer rodeio que queira trabalhar com isso? Primeiro, é desvincular a imagem do rodeio e do entretenimento e vincular uma imagem educacional e corporativa. Então, esse é o primeiro desafio que a gente tem, que é tenso. Tá. Como que a gente fez? Como que a Riders fez para atrair esse outro público? Falando de coisas que empresários gostam. A gente trouxe números. Sim. Então, quando a gente começou a trazer números, e ao mesmo tempo que eu trazia um número, eu trazia um trecho da gravação do curso que eu comentei contigo, que a gente tem um curso gravado. Sim. Então, ali eu tenho o Dr. Kiko, quase uma entidade do mundo do rodeio, extremamente, né, respeitado, falando. Ele falou uma frase que matou a pau. Ele falou assim: nenhum macho pula de saco apertado, nem nenhuma fêmea pula de peito apertado. Aquele jeitão do Kiko, sabe? Deu para entender. Mas quando a gente começa a desvencilhar essas histórias e a mostrar outra realidade, então a gente fala sobre o ECOA, sobre o Centro de Estudos, né, de Bem-Estar Animal, a gente fala sobre os estudos que foram feitos do comportamento do boi a pasto, usando o CEDEM. Sim. A gente fala dos comportamentos com o cavalo. A gente também fala que teve situações que eles tiraram competidores dentro da pista porque o competidor não estava respeitando o animal. Sim. Então, os dois lados existem. E a gente mostra esses dois lados dentro do curso. Tá. Mas qual que foi a virada de chave ali que você perguntou às pessoas diferentes? Então, eu tive diretor da Red Bull com a gente. Eu tive diretor do SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, com a gente. Tive diretor do Sírio-Libanês com a gente. Tá. Dentro da Riders. Não são pessoas que gostam de rodeio. Só que são pessoas que, fundamentalmente, em alguma geração, foram filhos de peão. Sim. Ancestralidade está ligada. Exatamente. Nós somos filhos de peão, querendo ou não. Alguma parte da nossa geração tem essa ligação. Sim. E, querendo ou não, você escutar um som do berrante, ativa algum gene ali dentro de você que está ligado a essa conexão. Então, nós trabalhamos uma comunicação de cunho emocional e afetivo. A gente foi buscando essas integrações com o passado. Então, a gente trouxe momentos ali de todos os cultos profissionais, por exemplo, tem um vídeo nosso que circulou na internet, de estratégia de comunicação, onde dizia, era o Kiko falando um pedaço: você tem uma ideia do quanto isso aqui é importante, eu quero ser enterrado aqui dentro. Aí o empresário pode não amar rodeio, mas ele vai se perguntar:
Opa. O que esse negócio tem de tão especial a ponto do cara querer morrer dentro da empresa? Que energia é essa? Lembrando que é um clube, né? Não é uma empresa, mas Sim. o que tem lá de tão especial? Então a gente trabalhou muito com gatilho mental, Tá. da curiosidade. Aí chegando lá é outros 500. Lá eles são recebidos, mesmo como uma comitiva era recebida. Eles foram batizados pela mão do Adriano Moraes. Eles receberam um chapéu de formatura. Isso Então, a imersão, né? Isso foi na imersão. Na imersão. Eles tiveram isso, na imersão agora. Aconteceu dia 18, 19 e 26, durante a festa. Tá. Foram 3 dias. Uhum. Foram 3 dias, então foram dia 18, 19 e 26. Tá. Isso, a imersão. Como que a gente fez para construir esse povo? Dentro do digital, existe um negócio que são as iscas. Então, eu preciso pensar numa isca para atrair essa galera. Sim. E a festa saiu, de fato, do 0 e foi para o 1 milhão. Né? 0 pessoas, quando era na mesa de bar, e foi para mais de 1 milhão de pessoas circulando. Sim. Então, como que a gente construiu isso? A gente fez um curso gratuito de 3 aulas, chamados do 0 ao 1 milhão. Não existe uma pessoa no Brasil que não queira ganhar R$1 milhão da noite pro dia. Só que eu não falei do 0 ao 1 milhão, eu só falei do 0 ao 1 milhão. Tá. E aí a gente fez toda essa estratégia, foi gravado esse curso, onde a gente falou sobre os 4 pilares. Tá. Então, sobre marketing, cultura e tradição, gestão e experiência do cliente. Então, ali a gente pegou pontos da festa de fato que acontecem isso e desmistificamos e trocamos esse material, montamos um material, um checklist, como que as pessoas aplicavam e distribuímos isso gratuitamente por um período. Entendi. E aí depois, claro, a gente chamou para o curso realmente, para a imersão, né? Para o Barretos Experience e para o Segredo de Barretos. E são aí, no dois Segredo produtos. de Barretos, eles são irmãos. Para quem adquire o Experience, ele leva também o Segredo, porque ele é uma formação contínua. Você tem 12 meses pela frente ainda entendendo o que aconteceu com você naquele dia. Hoje, para você ter uma ideia, e é muito doido isso que eu falava você da multidisciplinariedade. Né? Os meus caminhos me levaram para cada canto que acabei atraindo profissional de tudo quanto é lado, assim, para o networking. Eu fico muito feliz com isso. Quando eu cheguei para alguns profissionais, falei, olha, eu tenho um desafio na mão, que é montar a melhor equipe que eu puder de professores, tal qual são as melhores equipes de rodeio. E eu preciso da ajuda de vocês. E aí eu fui conversando com os professores. Então, eu trouxe para dentro ali do Segredo de Barretos algumas áreas complementares. Então, hoje a gente tem módulo de modelagem de negócios trabalhando ali dentro, transformação social, marketing de influência e transformação social, transformação digital, gestão de alta performance, metodologia ágil e gamificação humanizada. Só que ali dentro tem professores que foram premiados pela Forbes, tem consultores da Google, tem consultores da Amazon, toda uma galera que a gente trouxe. Já foi um choque para a maioria dos professores falar em rodeio. Sim. E aí que foi legal, porque para eles escreverem essas aulas, eu tive que dar os scripts das aulas que os independentes gravaram, os diretores e tudo mais. Então tá lá, eles mesmos contando a história deles. E aí quando você pega um cara, por exemplo, que trabalha com metodologia ágil, não sabe nada de agronegócio, não conhece o rodeio, e ele começa a ler o Mussa Khalil contando que ele foi de Fusca no Rio de Janeiro, atrás do Oscar Niemeyer, para o cara fazer o projeto. E ele não pagou pelo projeto, que ele ganhou o projeto do cara. Esse cara virou e falou assim, quê? Nossa. Não, esse cara é maluco. Aí eles começam a se apaixonar pela história. E não tem uma coisa mais forte que conecte pessoas do que história. Exato. Ninguém existe uma boa história sendo bem contado. Então foi isso que a gente fez. É isso que a gente faz dentro do rodeio hoje. A gente pega histórias reais, importante falar isso, né? Não adianta nós inventar uma história, a gente pega histórias reais e conta ela de uma forma que as pessoas percebam que dá para aplicar no seu dia a dia. Sim. Dá para aplicar nos seus negócios. A gente montou para transformar negócios e está impactando a vida das pessoas. Sim. E isso está sendo muito, muito legal. Né? O nosso jeito de contribuir com a nossa tradição, digamos Totalmente. Assim. E como que foi a recepção pelos independentes? Assim, a hora que você chegou lá com uma ideia na mesa, uma ideia para... Opa! O legal, Tassi, que aqui a gente vive o agro, né? Estamos ouvindo aí a presença especial do Thor. O Thor tá dando a opinião dele. É isso, gente, é isso. GeaCast. É isso aí. Podia ser um cavalo, passarinho, tá tudo certo.
Tá tudo certo. Eu ia te perguntar como é que foi a recepção da ideia. Você chegou lá com os independentes. E, gente, tem uma ideia aqui e uma entrada no digital, que até então não tinha, né? Um posicionamento. Não tinha. Como é que foi? Sabe que foi uma coisa meio louca? Lembra que eu falei pra você dos pilares? E falei, segura que é um momento que você vai entender o que eu tô falando? Eu tava manca. Eu tinha acabado de operar da perna. Então, tipo, eu era atleta, você imagina, né? Corpão, sarado. De repente, eu tava 15, 16 quilos mais gorda e manca. O que você fazia? Jiu-jitsu. Tá. Ainda faço, voltando agora. O processo da autoestima tava lá no pé. Sim. Falei, gente, eu vou apresentar um projeto da minha vida, então eu tenho que ter confiança. Sim. Aí começou a mentalidade, a trabalhar tudo aquilo ali. Aí eu entrei na sala, falei, eu não posso mancar, eu tenho que me posicionar do jeito que vai ficar. Falei, ou eu já posso largar isso logo de cara. Falei, olha, gente, se eu der uma mancada com vocês é por causa do joelho. Eu já brinquei, já quebrou aquele gelo, aquela tensão. E a gente construiu um projeto muito bem feito. Como te disse, a bagagem da multinacional ajudou muito. Sim. Então, a gente levou um projeto com todo o financeiro desenhado, a gente levou um projeto com todo o 5W2H, uma matriz SWOT, com um plano de mercado, com um plano de negócio, em como que a gente faria a chegada do digital, que jeito que a gente faria. Então, estava tudo muito desenhado. Sim. E aí entra eu. O clube é um clube masculino, então foi um momento assim muito marcante para mim. Ainda é muito marcante estar à frente da Raiders, é um negócio que é muito diferente. E aí a gente começou a apresentar. Falei, olha, é o seguinte, se a gente não modernizar, muito provavelmente em pouco tempo o modelo de rodeio como a gente conhece não vai mais existir. Então essa é uma forma que a gente tem de fazer com que as pessoas comecem a entender aquilo que a gente faz além do animal, entendam que isso aqui é um business, entendam que é um mercado milionário. Entenda que se o cara tem uma farmácia na cidade, o rodeio está abastecendo a farmácia dele. Exato. Entenda que, eu não moro numa cidade de rodeio, mas eu planto algodão. E na época da Festa do Peão, tem loja lá que vende mais de R$2 milhões de um produto que começa originalmente no campo, começa no algodão. Uma fábrica têxtil que está em São Paulo, entenda que o jeans que ela está fazendo vai impactar ali. E se ela começar a fazer um jeans mais carbono neutro, também vai impactar dentro do mundo, que esse ano o rodeio foi carbono neutro, mas depois eu comento um pouquinho mais disso daí. Então, eu comecei a desenhar essa cadeia na cabeça deles e a falar sobre a linguagem da nova geração. Eles sabem por que primeiro, o rodeio, ele é estereotipado de machista, porque cada vez que o narrador pega o microfone e vai para a arena falar que, ô moreno, pelo amor de Deus, né, gente, vamos falar de touro. Vamos falar de cavalo, e por isso que eu acho a narração da PBR uma das melhores que existe no mundo. Falo do esporte. Eu amo, respeito a profissão de todo mundo, mas é como comunicação, a gente pode galgar novos degraus, entendeu? Que seja mais abrangente, com uma comunicação mais focada, né? Falando da música, falando do animal, falando de algumas outras coisas. É um ambiente quando você quase não vê mulher circulando. E quando você via mulher circulando, você era laçada, você passava por situações ruins. Exato. É um ambiente que não, na maioria das vezes, até essas viradas de chave de 2022, tanto do Rodeio de Barretos quanto de Jaguariúna e os outros que vão vir pela frente para 2023, não tinham um ambiente de interatividade tão alto, então os jovens não se sentiam no desejo de estar nessa interatividade, porque a visão deles é outra, a geração é outra. Então a gente começou a falar isso. Falei, cara, quem dos filhos de vocês e netos de vocês querem ser do Clube dos Independentes? Podem querer ser porque vocês são do clube. Então eles têm essa questão genética, né? Aquela criação e tal. Mas se chegar para qualquer jovem da cidade que não conhece o que vocês fazem, porque acredita, tem muita gente da rede que não sabe o que eles fazem, e falar, você quer ser do clube? Então, a gente começa... Isso em qualquer mercado, né? Eu venho do agro. A minha família, na linha de sucessão, eu fui a única que foi pro lado do agronegócio. Meus primos nenhum se formou em agrários. Olha. Ninguém se formou em agrários. Hoje, graças a Deus, os negócios não precisam de herdeiros. Os negócios precisam de sucessores. Se ser herdeiro é uma situação. Se ser sucessor é outra. Exato. Então, a gente começou a montar muito essa ideia. Mas o que atrai um sucessor? Porque uma coisa sou eu que falei para você que tinha um sonho de ir na cadeira do jogo, de repente está fazendo sucessão de um negócio. Outra vai ser minha filha e meu filho, que estão com 3 anos de idade agora. Quando eles chegarem na idade de 20, como que eles vão tocar um negócio? Como que vai estar o mundo? E se eu quero que a minha marca perpetue, eu preciso pensar, começar a desenhar ela para ela estar presente
nesse meio. Então, daqui a pouco, talvez a gente tenha rodeio no metaverso. E a gente falou essas coisas lá para eles, assim, soltou. E, graças a Deus, a presidência atual é um cara muito visionário. Né? O Jerominho, ele é um cara que ele é muito aberto, assim, às ideias e muito apaixonado pelo que ele faz. E ele entendeu o que a gente estava falando. Ele falou, cara, essa ideia tem tudo para dar certo. Sim. E foi onde a gente trouxe, onde a gente começou a executar e entregou. Acho que é a parte mais legal de um projeto, porque falar até papagaio fala, né? Exato. Agora você prometer e cumprir as entregas e ver os olhos brilhando. Na hora que aqueles alunos entraram lá na arena, assim, que eles andaram tudo pelos bastidores, eles não entraram nem pela frente do parque, pra você ter uma ideia. Mas que eles entraram nos bastidores, que eles começaram a se emocionar, que eles choraram, que eles abraçaram cada um de nós e agradeceram pela mudança que eles tinham tido aquele dia na vida deles, que eles ficaram 1 hora sentados conversando com o Kiko, e o Kiko contando coisas da vida deles para eles. Então, na hora que você começa a ver esse brilho no olho de novo, você vira e fala, agora eu estou fazendo algo que vai marcar a vida das pessoas. Esse era o chamado. Ainda não sei, exato. Ainda não sei por quanto tempo, não sei como vai ser. É um negócio como qualquer outro. Sim. Hoje eu estou à frente, pode ser que amanhã a gente precise de alguém com uma capacidade maior do que a minha para poder expandir ainda mais. E a gente vai passar isso para uma outra, né, esse bastão para uma outra pessoa. Sim. Mas você ter a sensação de que você pertence a alguma coisa, que você está fazendo algo de verdade, é muito legal. E aí você vê meninas vindo falar com você, tipo, de 15, 16 anos, falando, poxa, me inspirou a pensar de um jeito diferente, a ver que a gente pode fazer, que a gente pode chegar lá, e ver os homens também chegando com cara, em 25 anos, 30 anos que eu tô aqui dentro, eu nunca vi um projeto tão legal, sendo tão bem executado. Isso é legal. Isso te faz entender o que você tá fazendo, sim. Sabe? Tá se combatendo a desinformação, que hoje, infelizmente, é um grande empecilho pro rodeio, né? Acho que pro mundo, né? A gente vai combatendo de um jeito muito sutil a desinformação, o preconceito. Sim. Acho que a gente vai levando se a gente ficar trocando farpa com todo mundo, não vai sair do lugar. Sabe? Não. Então você tem que tentar levar para um jeito mais agradável. E existe, eu vejo também, muitos agros dentro do agro. E isso é um problema que a gente precisa resolver. Então, um partista não conversa com o cara do manga larga direito, entendeu? Um cara que é olericultor, né, ou que é do HF, ele não conversa com o cara de grãos e cereais. Sim. Aí, se eu sou do mercado de químicos, eu acho o cara do mercado de fertilizante um cara estranho. Então, já deu, sabe? Já deu esses pontos. Acho que a gente precisa começar a entender que no final, principalmente a indústria do cavalo, isso é muito forte. Olha o tanto de coisa que vocês movimentam quando vai para uma feira da BQM. Exato. É vestuário, é peixe, é ração. Cara, é enorme, é hotelaria. Então, quando a gente começa a entender que todos os setores estão integrados, que tudo que acontece, eu gosto de pensar que o mundo é uma grande nuvem e que todas as ideias estão lá. E na hora que você se conecta, você puxa essa ideia, sabe? Eu acho que é tipo um download, literalmente, sabe? É isso. E tem várias pessoas fazendo esse mesmo download a esse momento. Provavelmente nesse momento agora no mundo, ou na hora que alguém for, né, estiver ouvindo a gente, vai ter pessoas perguntando, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Por que eu tô pensando isso? Aí ela vai achar que, sem querer, ela sintonizou no GiaCast. Aí ela vai encontrar uma louca falando essas coisas. E ela fala, puta, isso aqui faz sentido para mim. Então, essa criação, sabe? Esse fluxo, quando você começa a perceber que você entra e que você pode fazer a sua parte, nem que seja de uma maneira sutil, é uma coisa que transforma. É uma coisa que te dá um brilho diferente. Como disse, não sei por quanto tempo, porque a nossa vida é feita de renovações, né? A gente não consegue ficar permanentemente no mesmo estado. Mas nesse momento isso faz sentido. E eu tenho total certeza que nos próximos 10 anos vai fazer ainda mais sentido. Com certeza. É um desafio gigante. Com certeza. Né? Uma coisa, e eu volto para a inclusão nesse ponto, porque uma coisa, se fala muito em diversidade, mas uma coisa é você convidar para o baile, outra é você tirar para dançar. E outra, mais ainda, é você apresentar como teu par. Acho que a gente já teve 2 passos. Era que chamar para o baile, talvez tirar para dançar. Mas ainda falta muito para a gente apresentar as pessoas como os nossos pares. Exato. Para que a gente olhe além das aparências, para que a gente permita que as pessoas sejam pessoas, que elas manifestem a sua essência, para que isso possa ser colocado no mercado de trabalho. E é isso a minha briga. Independente se eu estiver meio para o mercado de rodeio hoje, se eu estiver dando aula na pós-graduação, onde eu dou aula, se eu estiver dando uma palestra amanhã para vocês aí dentro da loja, falando em diferenciação e contato com o cliente, eu vou defender isso.
Para mim, não existe um produto bem posicionado se não existe um profissional bem posicionado com ele mesmo. Exato. Você nunca vai atender bem uma pessoa se você estiver mal com você. Exato. Aí a culpa vai ser do mundo. O autor tá confirmando, tá dando a opinião dele certo. ali, gente. Tá falando dizendo que é um papo abençoado aqui. Se vocês estiverem ouvindo a autora ali no fundo. Mas eu realmente acredito nisso. Sim. A minha história de vida me levou a acreditar nisso. Algumas dores só doem quando é na gente. E aí você começa a perceber como as pessoas ainda não têm sensibilidade para tratar pessoas com escolhas diferentes, com formas diferentes. Sim. E você começa a entender, ok, como que eu, já que tem algumas coisas que acontecem na minha vida que são diferentes das dos outros, como que eu posso usar essa sensibilidade para tratar outras pessoas? Como que eu posso desenvolver a minha mente? Como que eu posso ajudar outras pessoas? Como que eu posso me conectar com o que eu faço? Que isso é espiritualidade. Passar a mensagem para mais pessoas. Quando eu falo que eu trabalho com espiritualidade, o pessoal fala, mas é pregação? Eu falei, não, cara, não tem nada a ver com religião. Não. Mas é simplesmente você assumir o seu lugar no mundo. Quem é você? O que você veio fazer? O que você veio contribuir? Exato. Como que você vai viver essa oportunidade que você está tendo aqui? Da melhor forma possível ou da pior forma possível. E é uma escolha tua. Quando você entende que você planta as duas realidades, as coisas começam a ficar um pouco diferentes. E eu tenho sentido, ainda mais no mercado de cavalo, que essa sensibilidade está mais aflorada do que nos outros mercados. Dentro de todos os agros que eu comentei contigo, mas tem agros que precisam se conversar. E eu acho que talvez a linguagem do Guto, que você citou no começo, né, o Guto Petri, que é fantástico o que ele faz. Acho que essa conexão explica o porquê a galera do cavalo está se despertando um pouquinho mais na sensibilidade. Sim. Olhar o outro, entender o que você está fazendo aqui, qual que é o teu papel, e essa rejuvenescida também de pessoas, né? Infelizmente, a gente está perdendo grandes nomes do cavalo, infelizmente mesmo, a gente tem acompanhado, e ao mesmo tempo estão nascendo novos nomes do cavalo, e esse é o nosso ciclo. A gente vai perder grandes nomes, e se os nossos novos nomes não estiverem prontos para assumir, para liderar, para governar, o que a gente vai fazer? Exato. Então, é isso que eu tenho. A Riders, apesar de um modelo de negócios, ela engloba tudo isso. A gente pensa em tudo isso, a gente conversa sobre tudo isso com os nossos alunos, né? Então, é um modelo meio holístico, meio 360. Sim. E algum projeto futuro para Riders? De repente, apresentar alguns outros cases de sucesso dentro do rodeio? Jaguariúna, Americana, enfim, alguns outros. Existe algum Jaguariúna foi muito em cima, por isso que a gente não conseguiu. Né? Foi 15 dias depois, né? Sim. Não conseguiu. Sim. Mas, sim, né? O primeiro passo, a gente tem vontade de internacionalização, como eu comentei contigo. Sim. Porque levar esses cases, né? Trazer empresários de outros lugares. E pode parecer que não, mas quando eu falo trazer empresários de outros lugares, como está a imagem do Brasil no mundo hoje? Como? Então, não, eu digo, num contexto geral, ou o Brasil, principalmente o agro, está desmatando, está queimando, está matando, está isso, está aquilo. Entram questões de cunho político, que eu não vou tocar nesse assunto, que não cabe aqui. Não. Mas ou é o Brasil, é esse vilão, ou o Brasil é a terra do pandeiro, do samba, do futebol. Mas espera aí, é o mesmo Brasil que exportou 12 campeões mundiais. É o mesmo Brasil que exporta alimentos. É o mesmo Brasil que numa arena de rodeio trouxe a Unidos da Tijuca para tocar. Sim. É o Brasil que trouxe Xanaia, que trouxe Garpo, que trouxe Alan. Então, esse mesmo Brasil que exporta cérebros gigantes para ir para o exterior e fazer ações em diversas universidades, em diversos mercados. Então, quando eu uso de uma paixão comum, que ou é o empreendedorismo ou é o rodeio, e consigo, ou dos dois juntos aí, consigo trazer essas pessoas para dentro do país, olha que oportunidade ímpar que eu tenho de mostrar o Brasil de um outro jeito. Sim. Com um setor. E, ao mesmo tempo, quando eu levo brasileiros para um outro mercado, que oportunidade maravilhosa que eu tenho de mostrar como se comportam os empresários brasileiros. Exato. Os empreendedores brasileiros. Troca multicultural. Então, por isso que a gente pensa, né, nessa troca. Perfeito. E ela vai vir agora para um formato bootcamp também. Desculpa. O que é esse formato bootcamp? A Riders,
vai vir também para um formato bootcamp para o próximo ano, para 2023, até final de 2022, 2023. Tá. Então, nós vamos levar a experiência para dentro das empresas também. Entendi. As empresas não precisam necessariamente vir com a gente ali para o Experience ou comprar, né, o curso, mas elas podem contratar palestras, por exemplo. In-company. Uhum. É um in-company. Quais seriam os segredos de Barretos para essa companhia? Sim. Ou como que eu tiro um projeto do zero? Ou motivação, superação, enfim, são N. A gente está desenhando essa pauta ainda de como que a gente pode atuar para um leque muito abrangente para a gente da Riders. Sim. E dá para continuar tendo contato com a Riders, que o curso online está à venda. Ele custa R$32 por mês. É mais barato que 3 cervejas no rodeio. Exatamente. Dá para comprar os dois. Com esse time que eu comentei, entendeu? Sim. Com todos esses tópicos, com professores que são professores de pós, de MBA, então Como comprar? Como a gente compra o curso? É só entrar no site www.ridersbarretos.com e ali você faz a compra. E ele vai para uma plataforma online. Barretos. Você recebe o seu e-mail ali, o acesso, o login e pronto. Legal. Tá pronto o sorvetinho, só começar. Maravilha. Só começar a usar ali. E para acompanhar seu trabalho, tá nas redes sociais, diário de bordo? Instagram e LinkedIn. Tá. Como que tá? Instagram tá @Tassi Reis, THACI Reis. E no LinkedIn, você entra lá os endereços, você procurar Tassiana Reis, THACIANA Reis. São as minhas 2 ferramentas agora. Eu dei uma parada no meu pessoal por um tempo para colocar a Riders em pé, né? Não tem como você abraçar tudo, mas estou retomando agora as agendas de mentoria e de palestras, tudo muito focado nisso. Estruturação de marcas, posicionamento e essência. Eu sou uma pessoa apaixonada por falar em essência, então mercado com essência, marketing com essência, comunicação com essência, é a minha pegada. Dificilmente vocês vão me ver me posicionando por coisas polêmicas, porque não é que eu fujo de polêmica, mas eu prefiro sempre pegar um outro viés, como eu fiz com um post de Jaguariúna, né? Tava todo mundo criticando a escolha de rei e rainha, e eu preferi mostrar o que dá pra gente aprender com esse lado, né? Então, olhar o melhor. Eu prefiro sempre provocar esse olhar ali da galera do que entrar no meio do Aliás, eu recomendo a leitura desse post. Eu adorei. Assisti ontem, vim assistindo pra cá pra aprender. Uma aula assim incrível. A Roça é Hype, é isso, né? O título. A Roça é Hype. E foi muito legal. Essa é a comunicação, né? Que a Divert e a Cooler criaram para esse rodeio. E eu achei fantástico. Muito. Aí algumas pessoas falam para mim, mas é rodeio. Eu falei, rodeio festival. Sim. Ou seja, o festival ele é maior. O rodeio está ali como um item de ligação. Exato. Se eu falasse festival de rodeio, aí vocês podem esperar um monte de rodeio junto. Igual festival de prêmios. Sim. Agora, um prêmio festival, você entende igual um Oscar. O Oscar é um prêmio festival. Sim. Certo? Sim. Agora, um festival de prêmios é aqueles sorteios de fim de ano da tua cidade, sabe? Do comércio, da CIL, faz lá, né? Aqui em Londrina é a CIL. Então, você vai lá, não sei, deve ser a CIG, sei lá o que deve ser de Jaguariúna. Associação do Comércio, né? Mas geralmente é as mesmas letras. Exato. E aí os caras vão e fazem um show de prêmios. Então, peraí, pessoal, vamos começar a interpretar texto, vamos começar a entender o que está falando, vamos sair da nossa zona de conforto. E como você disse, apresentando para os independentes, uma forma de perpetuar, né? Olhar para a inovação, olhar para o diferente, para que a tradição, para que haja um legado, e esse legado perdure por mais anos, né? Olhando raízes na tradição e olhando também para o que está acontecendo em volta, né? Então, acho que às vezes as pessoas esquecem, Lu, que as pessoas que são diferentes da gente, diferentes assim, você é uma pessoa diferente de mim. E aí eu esqueço que você tem história de vida, eu esqueço que você tem criação, eu esqueço que você tem uma família que te ama. Sim. Eu esqueço que você tem sonhos. Eu esqueço de te olhar como humano. E a gente tem visto tanto robô fazendo as coisas, tanto TI, tanta coisa, e muita gente se preocupando em perder os seus empregos, né, por causa de tecnologia. E, cara, se você não quer ser substituído por um robô, é só você não agir como um. Exato. Só que a gente não percebe que a gente está agindo exatamente. A gente tem um algoritmo interno.
Quando as coisas batem na gente e a gente não gosta, a gente simplesmente tira aquela publicação, aquela coisa da nossa parte, e a gente começa a se atrair só pelo que a gente gosta, mas a gente não cresce. Sim. Entendeu? Então a gente esquece de ter esse olhar humano com as outras pessoas, principalmente no que diz respeito aos sonhos. No fundo de tudo, eu tô lutando pelos meus, você tá lutando pelos teus, os nossos ouvintes vão estar lutando pelos sonhos deles. As pessoas só estão lutando para ser felizes, para encontrar os seus destinos e para sonhar e para voltar em algum momento. Tem gente que vai voltar para o céu, tem gente que vai reencarnar, tem gente que vai fazer de acordo com aquilo que ela acredita. Exato. Mas no fundo eles só estão procurando fazer isso dentro aqui da Terra, entendeu? Então, por que não tentar tratar isso de uma forma mais sensível? E se hoje a abertura que eu tenho é o mundo dos negócios, é onde eu aprendi a fazer, digamos assim, estou aprendendo a fazer, né? Porque a gente nunca sabe completamente nada. Mas por que não levar essa mensagem de uma forma mais tranquila? Exatamente. Né? Mais honesta, mais sutil. É isso. É isso. Tá, assim, em relação à mensagem, que mensagem que você deixa? Diz aquela menina que sonhava em ser Ana Raio. É isso? Apaixonada, que viveu uma vida conforme mandava o script à época, né? E depois tem esse retorno. Qual a mensagem que você deixa para quem quer seguir seu sonho, quer encontrar algo que esteja em sintonia com o desejo da alma? Eu acho que é fundamentalmente acreditar em você. Sim. Essa é a questão. Mas acreditar em você, muitas vezes, vai significar dizer que você não pode ouvir mais ninguém que está ao seu redor. E isso é muito difícil. Porque você cresce com pessoas dando palpite ao teu respeito o tempo inteiro. Você tem uma mochila de pedra que em um momento vai ter que deixar isso por trás. Acreditar em você significa que você vai ter que ter coragem para olhar para você e de repente descobrir que você não sabe nada sobre você mesmo. Acreditar em você significa que em algum momento você vai ter que decidir pela viagem mais massa da sua vida, a mais cara, a mais foda, com maior nível de experiência fantástica, chamado você mesmo, chamado autoconhecimento. Exato. É a viagem mais louca que você pode fazer. Só que é a que mais vale a pena. É a que mais vale a pena. Então, sonhe em ser quem você quiser, mas concentre-se em ser você mesmo. E ser você mesmo é buscar essa tua verdade, buscar essa tua ligação, buscar aquilo que só você veio fazer nesse mundo. Quando eu comentei que eu chutei tudo, eu tinha ido para um curso de um cara que eu sou fã, que é o Pedro Superti. Sou apaixonada ali nas coisas que ele fala. E o dia que ele me respondeu um negócio sobre a Riders, eu quase infartei. Falei, meu Deus, olha quem tá vendo, né? Depois eu vou te contar o negócio, então. E eu falei, meu Deus do céu, Pedro, não faz isso. Acorda, Pedrinho, né? Não faz isso comigo. E não sei, quem sabe você tava até, né? Eu tava no Fator X em São Paulo, 2020. Sim. Foi de 2020 já. Sim. E começou uma paródia da Tempos Modernos, do Lulu Santos. Sim. E essa paródia, no refrão onde diz, hoje o tempo voa, amor, ela falava alguma coisa que era no sentido, tipo, segura a minha mão e não há ninguém no mundo, amor, que possa fazer aquilo que eu nasci para fazer. É Sim. Só deixar fluir. Sim. Só que quando você escuta isso com 10 mil pessoas cantando, é outra? A capela é um negócio que foi entrando. Gravou. Pelo todo tipo de mensagem que você pode escutar que eu não conseguiria, eu escutei. Primeiro eu não conseguiria porque eu era uma menina do interior. Daí você tem que crescer para ser alguém. Depois eu não conseguiria porque tua voz é muito forte. Você não é toda feminina como toda mulher tem que ser. Você é isso. Você é aquilo. Eu sou uma mulher homossexual, começa por aí, mais um ponto. Eu acho que você não vai conseguir porque vocês não têm lugar no mundo. Depois vieram meus filhos, então você imagina que loucura até hoje que é eu explicar tudo isso daí. Um monte de gente falou que eu não poderia, um monte de gente tentando falar que eu não conseguiria. Tentaram me fazer ser quem eu não era. Em roupa, em postura, tudo, em fala, em tudo. Tudo. Em tudo. E ainda tentam, falando, não, eu respeito mais. Né? Tipo, oi. Você não tem lugar de fala quando a vida é do outro. Começa Exato. por aí, né, a situação. E na hora que eu escutei aquilo, e não há ninguém no mundo que possa fazer aquilo que eu nasci para fazer, é só deixar fluir, eu entendi que eu precisava me conectar. Então eu deixo isso para você hoje. Não tem ninguém no mundo
que possa fazer aquilo que você nasceu para fazer. Você é especial do jeito que você é. Você é um projeto de alguém que te criou exatamente do jeito que você é. Para de se comparar, para de querer fazer as outras como as outras pessoas são. Se você assinar como as outras pessoas são, você vai ser uma cópia das outras pessoas. A gente nasce original, mas a gente morre como cópia. Então, por favor, tente não perder a sua originalidade. E acredite naquela força, aquela vozinha chata que fica dentro do teu coração, dentro da tua cabeça, causando incômodo. Porque ela sabe para onde você vai. A tua criança interior sabe para onde você tem que ir. A minha já tinha me dado um spoiler há 32 anos atrás e eu não tinha escutado. Então, lembre quem você seria se você não fosse o que o mundo fez de você hoje. Exato. Se você não fosse seu diploma, se você não fosse as esperas que fizeram de você, quem você seria? Então, seja único. Deixa isso, que pensa em quem você seria e depois que você tiver certeza, acredite nessa pessoa. E siga. E não pare de nadar, como diria o Nemo, né? Continue a nadar. Continue a nadar, e só vamos. Tassi, conversa foi incrível. Prazer te conhecer aí Estamos online, tenho certeza que em breve vamos ver pessoalmente. Amém. Tem muito assunto legal em comum. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pela vanguarda, pioneirismo. Realmente é um trabalho incrível fazer essa junção de duas paixões, business e o agro, rodeio falando mais propriamente, abraçar tudo isso. Que essa mensagem chegue a mais pessoas que estão nos assistindo, ouvindo. E eu queria te agradecer imensamente pela sua participação. Foi muito legal. Imagina. Eu que agradeço demais. Papo fluindo aqui, né, com os latidos no meio, para dar um clima sonoro. Mas muito obrigada. Foi um papo que, se tivesse acontecido, talvez, quando a gente tentou combinar, não teria tido tanto sentido. Exato. As coisas acontecem como ela tem que acontecer. Acabou vindo a calhar no momento que está acontecendo a festa, que aconteceu todo esse posicionamento. E eu fico muito feliz em poder, mais do que levar a mensagem do trabalho, mas poder levar a mensagem da pessoa, né? Que a gente possa, talvez esses nossos 5 bate-papo hoje transformem algumas vidas aí que estavam perdendo o sentido e consigam se reconectar. Obrigado a vocês da oportunidade, do trabalho e uma vida longa, mais ainda a loja, né? Que possam trabalhar em vários hemisférios. Obrigada, agradeço. Pessoal, esse episódio tá lá no Spotify, também no YouTube. Curte, comenta, manda para quem precisa ouvir essa mensagem incrível. E até o próximo GeaCast.